Olá, boa tarde. Começa agora o Espaço do Servidor. A semana que passou foi importante, semana decisiva para os servidores públicos gaúchos. Foi instalada a CPI da corrupção, o governo divulgou os resultados da pesquisa e diz que a maioria da população aprova a remuneração por desempenho e também anunciou o pagamento da terceira parcela da Lei EDA, vinculada já ao anúncio de que não tem possibilidade de reajuste. A repercussão disso e o que pensam os servidores você acompanha agora. Fique com a gente. Espaço do Servidor aqui na Ubra TV, agora em novo dia, em novo horário. A gente já tem um encontro marcado todas as tardes de sábado às 4 horas da tarde. Eu tenho a satisfação de ter aqui como parceiros desta jornada César Chagas, presidente do Sintergs, Sindicato dos Técnicos Científicos, e Sérgio Arnaud, presidente da FESERGS, a Federação dos Servidores do Estado do Rio Grande do Sul. Uma semana intensa, portanto a gente precisaria de vários programas aqui para fazer uma discussão mais detalhada, mas ao longo da semana a FESERGS teve aí estampadas suas opiniões no jornal Correio do Povo, Sintergs também sempre são chamados a serem ouvidos. Além da instalação da CPI na Assembleia Legislativa, teve um outro fato concomitante importante que tem a ver, sim, muito com a vida dos servidores, que foi a divulgação, né, da pesquisa realizada pelo governo, que aprova, em sua maioria, 55%, uma maioria meio apertada aí, a remuneração por desempenho no serviço público. Já já a gente vai detalhar como foi realizada essa pesquisa, uma pesquisa aleatória, né, até que ponto, de fato, é um instrumento deliberativo, mas como ela foi realizada, com que número de pessoas, com que segmentos de público. Mas antes disso, a gente primeiro foi às ruas para ouvir a opinião dos servidores. A Tatiana Arnaud foi conversar com os servidores e perguntar: os servidores serem valorizados por seu desempenho, não mais por tempo de serviço, traz benefícios? Vamos ouvir a opinião das pessoas. Avaliar os servidores por desempenho e não mais por tempo de serviço. A pesquisa divulgada e realizada essa semana pelo governo do estado demonstra que a população, em sua maioria, aprova a chamada meritocracia. As mudanças atingirão apenas os novos servidores, mas os servidores públicos atuais alertam: as chefias são quem fazem as avaliações e são submetidas aos governos. Realmente é negativo, porque abrirá a possibilidade de serem promovidos e avaliados somente os amigos do rei, tendo em vista que hoje nós sabemos que a maioria dos cargos de chefia são por indicação política. Então, quem for amigo do chefe, certamente receberá o benefício. Eu acho que é questão polêmica, porque de certa forma é uma mudança que na atual conjuntura só virá prejudicar o funcionário, porque realmente se sabe que os cargos de chefia hoje são dados pelas pessoas que são afinadas com o governo que está no poder naquele momento, e não pela real capacitação do funcionário. Então acho que é uma questão, como está posta hoje, realmente mais prejudicial do que favorável ao funcionário. Bom, aí está a opinião dos servidores, de pessoas qualificadas que conhecem o serviço público e efetivamente têm que opinar. Vou me permitir até uma brincadeira: o governo poderia ter chamado a Tatiana Arnaud aí para conversar com as pessoas relevantes nesse processo. Não que a população não tenha o direito também de opinar, mas uma pesquisa, sabemos, não pode ser feita da maneira aleatória. Começo contigo, Sérgio Arnaud, porque teve destaque aí a posição da FESERGS quando da divulgação da pesquisa, né, no jornal Correio do Povo na última quarta-feira. A FESERGS fez uma dura crítica aí. Exatamente. Nós começamos pela questão de que a pesquisa foi aleatória. O que é uma pesquisa aleatória? Eu posso ir na antessala da governadora, no âmbito da Casa Civil, e fazer uma pesquisa sobre o que acham da governadora. Evidentemente que 99% vão aprovar o desempenho da governadora. Da mesma forma, se eu fizer essa pesquisa dentro da FESERGS, eu seria aprovado talvez por 95%, 98% ou até 100%. Então, uma pesquisa aleatória é uma pesquisa dirigida. Então, não tem nenhuma validade científica. Com uma amostragem também reduzida, né? 1.600 pessoas. 1.700 pessoas. E esta pesquisa, chamada deliberativa pelo governo do estado, foi complementada por uma reunião realizada no auditório da PUC, onde também foram selecionadas pessoas no interior do estado para virem opinar.
E isto foi alvo até de reportagens na imprensa, onde havia vendedor de algodão doce, vendedor de pipoca, havia pessoas de salão de beleza, todas elas trazidas pelo governo para opinar sobre o serviço público. Não que não tenha importância essas opiniões, só que essas opiniões são parciais, não refletem uma opinião geral da sociedade. E primeiro as pessoas têm que se apropriar exatamente do que significa essa mudança. Porque... Exatamente, tem que ter uma compreensão. Então, por que não foram ouvidas as entidades da sociedade civil, ou então feita uma pesquisa científica por amostragem, enfim, como se fazem as pesquisas eleitorais. Então, realmente, nós começamos de uma forma... O governo do Estado começou esse processo de uma forma muito nebulosa. E a questão da discussão da meritocracia, como nós vimos nos próprios depoimentos dos entrevistados, é uma questão de duvidosa validade. Por quê? Se trata de transferir experiência da iniciativa privada, que visa lucros, para o serviço público que tem que satisfazer a sociedade. A concepção, né, do Estado é até interessante que fique bem claro, porque a dúvida é, né, César, bom, estão fazendo isso só pro forma, porque precisam cumprir uma exigência do Banco Interamericano, ou essa, de fato, é a concepção deste governo, reduzir o tamanho do Estado e gerenciar um Estado como se fosse uma empresa? Sandra, essa questão que está aí em voga, da questão da meritocracia, ela envolve especialmente a questão do Estado mínimo, a diminuição do tamanho do Estado e que, na verdade, passa pelas vantagens e o salário do servidor público. Nós tivemos, em 2007, antes do governo mesmo assumir, vendo a situação em Minas Gerais, e lá foi aplicada essa meritocracia e foi o maior prejuízo da história do serviço público em Minas Gerais. Por quê? Porque os servidores públicos, no momento que passam a ser avaliados por desempenho e perdem as vantagens consagradas, garantidas nos seus direitos, que é as vantagens temporais, eles têm uma questão de que essa avaliação, eles têm que ser primeiro submetido a um avaliador. Quem será o avaliador dessa pessoa? É um servidor do governo ou um servidor público? É um CC, um emergencial, um terceirizado? Hoje nós estamos vendo aí o fim do concurso público. Então, realmente, o servidor concursado vai ficar refém dessa política. E essa política ela é extremamente nefasta, porque qualquer tipo de afastamento que essa pessoa tiver do trabalho, ele não concorre à avaliação e ele vai ficar sem a premiação, né, pelo período do afastamento e o período de avaliação. E, além disso, também não vai levar isso na sua aposentadoria. Ou seja, não vai progredir, tendo né? Tendo uma redução bastante significativa do seu salário. Quem vai trabalhar bem sabendo que o seu caminho é de empobrecimento? Quer dizer, vai chegar ao final da carreira pior do que quando entrou. Isso é... Até do ponto de vista de motivação, até do ponto de vista da iniciativa privada, isso não é bom. É importante registrar isso, Sandra, que essa gratificação não vai para a aposentadoria. Portanto, ela é transitória e ela vai substituir uma vantagem que é permanente, que é o tempo de serviço. Então, nós entendemos que ela é extremamente prejudicial para os servidores e também para a sociedade gaúcha, como podemos explicar logo adiante. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo para você ficar refletindo aí durante esse intervalo impressionante. A gente já teve o exemplo da crise, né, financeira mundial, com repercussões terríveis, que mostraram que aquela receita do tamanho mínimo do Estado, que o próprio mercado se regula, não funcionou, arrastou milhares de pessoas para a miséria, para a pobreza. O Brasil só conseguiu se defender porque tinha instrumentos públicos, bancos públicos que aqueceram o crédito, e aqui no Rio Grande do Sul continua tentando esse tipo de discurso, esse tipo de debate convencer a sociedade e os servidores públicos de que eles são os culpados pela crise financeira do Estado e que tem que economizar justamente nesse tipo de investimento. Bom, feito meu breve discurso, um rápido intervalo, aguardo você.